Boa noite. Começa agora mais um Três Damas aqui pela TV Convenção. Hoje recebemos mais uma vez aqui no Três Damas o Dr. Ney Magalhães, que é psiquiatra e atua aqui em Itu e Salto há mais de 30 anos. Dr. Ney, muito obrigada. Gostamos tanto da sua presença aqui outra vez que queremos o senhor aqui de novo, né? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês novamente. Boa noite, Malu. Boa noite, Priscila. Dr. Ney, existe assim na cabeça das pessoas uma confusão sobre o que as pessoas mais simples chamam de médico de cabeça, né? Então, neurologista é médico de cabeça, psiquiatra é médico de cabeça, psicólogo é médico de cabeça. Então, as pessoas costumam fazer uma confusãozinha aí. Então, eu queria que você começasse falando aí o que é um profissional, o que é o outro. Qual a função, né? Bom, a saúde mental ficou a cargo de várias especialidades, né? E isso durante o estudo da psicologia ou da medicina, cada um ficou dono de uma área. Ao neurologista cabe o estudo das estruturas orgânicas, físicas, a parte palpável. Não que isso signifique que ele não deva conhecer também aspectos emocionais, mas predominantemente ele trabalha em área concreta, a parte física. Ao psiquiatra ficou a parte menos concreta, embora ela também deva ser lembrada quando você atende uma pessoa. Ficou a parte mais ligada às emoções, né? Às fantasias, às alucinações. Isso seria a tarefa do psiquiatra e do psicólogo, com uma diferença que é mais importante no nosso país do que em outros países. É que o psicólogo também trabalha nessa área, na área das emoções, das sensações, das fantasias. A diferença é que, enquanto psiquiatra, por ter uma formação médica, pode prescrever medicamentos, ao psicólogo isso é negado, né? Nesse país. Em outros países isso é permitido também ao psicólogo, que faz uma formação especial. Então é basicamente isso. Enquanto o neurologista trabalha na parte física do cérebro, o psiquiatra trabalha mais em áreas emocionais, né? Nas tristezas, nas melancolias, nas alucinações. Ney, vamos pôr um pouco de pimenta então nessa história aí, já que nós estamos falando de... existem estudos, né? A medicina já traz aí há um tempo a questão dos problemas da sexualidade do ser humano, né? E diz aí a lenda, não sei se é bem a lenda, mas que a fonte dos problemas mentais seria a sexualidade das pessoas. Tem a ver isso? Tem a ver esses problemas? Os problemas sexuais realmente são a fonte dos problemas mentais ou não? Isso é pura... Bom, aí nós vamos ter lenda. Não sei se é lenda, nós podemos caminhar em várias direções ao pensar sobre isso, né? Eu costumo pensar que é o seguinte, que existe uma tríade, que seria dinheiro, religião e sexualidade. Isso forma o tripé das angústias humanas. Aonde você olhar uma guerra, uma disputa, vai ter religião, vejamos então o Oriente Médio, sexualidade e todos os conflitos que ela acaba trazendo, as disputas, a homossexualidade, as transformações, as operações e dinheiro. Dinheiro não só, a parte, a moeda, mas os conflitos para poder ter poder. Então eu acho que são as três coisas
que levam a transtornos emocionais seria dinheiro, sexualidade e religião. Por que a sexualidade acabou assumindo um papel importante na história? Porque os estudos de psicanálise foram feitos por Freud baseados na histeria. E a sexualidade foi levantada por ele como a hipótese de tudo. Todos os transtornos mentais, os esquecimentos, as alucinações estavam ligados, então, a um problema que ocorria num determinado momento da vida das mulheres. Então, a sexualidade que nós estamos falando... Sim, porque os trabalhos dele não foram feitos em homens, foram feitos avaliando pessoas que ficavam cegas. Então, ficariam cegas por quê? Que ficavam paralíticas, e ficariam paralíticas por quê? Cegas para não ver um homem que supostamente desejavam e que era proibido. Paralíticas para não sair com esse homem ou qualquer coisa. Não. Ou seja, nós estamos falando assim, a grosso modo, que o trabalho dele inicial, no Hospital Charcot, o trabalho dele inicial foi baseado nessa crença que a origem das alterações emocionais, predominantemente nas mulheres, se devia a uma repressão sexual, ou seja, a não poder manifestar a sua sexualidade. É claro, né, Ney? Era aquela situação, vai pro quarto que eu vou lhe usar. Como é que elas não iam ficar desse jeito? Essa é uma situação que não está distante. Não, essa situação ainda no interior, especialmente no Nordeste brasileiro, isso é assim. O chamado retrata bem. E que não ficou muito distante, né? Que isso ainda continua acontecendo em alguns rincões. Mas hoje a mulherada perdeu o papel, viu? A mulherada tá difícil. Chega em casa e fala... Vai pra cama que eu vou usar. E aí Bom, o que Malu está falando é pertinente, né? Lá em casa eu vou aplicar essa técnica. A partir do... Bom, se ele não tiver dor de cabeça... A partir dos anos 50, a mulher começa a desenvolver, a lutar por ter um papel mais expressivo socialmente, né? A lutar pelos seus direitos. E é claro que nós estamos falando de uma coisa que foi estudada em 1900. Então, 50 anos depois, esses estudos já não seriam mais possíveis dessa forma, né? Então, a mulher começa a ganhar um espaço e começa a se perceber que os homens também tinham, por exemplo, histerias. Histeria vem da palavra histeros, que significa útero, né? Então, mas os homens também tinham sintomas que seriam sintomas histéricos, né? Que eram considerados histéricos, né? Que aí esse nome virou uma doença, né? Então, a partir da luta feminina para poder ter espaço na vida, transforma as questões. Então, nós podemos dizer que hoje, tanto homens quanto mulheres podem ter dor de cabeça na hora, né? Ô, Ney, agora olha só. Aproveitando a pergunta da Malu, a gente vem acompanhando na TV, né, nos jornais, quanto caso de pedofilia, de pai que, né, violenta a filha sexualmente. Isso já existia ou agora que a gente tem tanto recurso de imprensa, internet, isso chega mais pra gente? Porque a minha impressão é que isso vem aumentando demais. Muito caso de pedofilia, estupro, o próprio pai, né? Hoje mesmo nós comentávamos antes de gravar do caso do pai, né? Em Campinas. Um empresário que foi preso com a filha no carro de 12 anos e daí... Aparentemente uma pessoa instruída. Aparentemente uma pessoa instruída, né? Mas foi pego em flagrante. Nós podemos caminhar em duas direções, né? Nós podemos pensar aqui, em termos bíblicos, como é que foi que a população cresceu? Nós podíamos pensar nisso. Mas nós nos afastaríamos da área que vocês estão chamando a atenção. Ou seja, a dificuldade de uma pessoa de entender o tabu do incesto. Né? De poder limitar, de poder compreender os seus impulsos e desviá-los para os objetos pertinentes. A gente chama de objeto, o objeto de amor de um homem, né?
que se a gente fosse falar em termos de vida, seria o objeto de amor de um homem ou uma mulher. Mas hoje nós sabemos que às vezes o objeto de amor de um homem é um homem, né? E de uma mulher é uma mulher. Mas isso seriam, vamos dizer, desvios sem preconceitos, né? Se a gente pensar em preconceito, da sexualidade que seria normal. Por quê? Para qual seria a finalidade da sexualidade? A reprodução. Não é o orgasmo e o prazer. A finalidade original da sexualidade era crescer e multiplicar, a reprodução, né? Bom, uma falha no crescimento desse homem, por exemplo, na relação dele com a mãe, que é o objeto inicial de tudo, de todos os prazeres. Num determinado momento... Isso deixa a gente, enquanto mãe, muito triste e preocupada. O que será que eu, né, deixei de passar para os meus filhos? O que será que, né, deixei a desejar na educação? Mas isso faz não uma mãe parar e pensar. Mas isso não está sob o controle da vontade. Né? Essa que é a questão. A nossa tendência, quando sabemos que um pai estuprou uma filha, seria puni-lo, agredi-lo, e isso acontece em alguns lugares onde são espancados até a morte. Essa é a nossa tendência, mas nós estamos numa área de doenças. Ou seja, existe uma falha que impede esse homem de ter um juízo crítico do ato dele. Alguns anos atrás, eu penso que já falei sobre isso, alguns anos atrás, um pai que vivia... uma outra questão, que isso também tem muito a ver com o isolamento social, que parece que não é o caso dessa menina de 12 anos. O pai empresário. Não, mas o isolamento social, às vezes, favorece essa conduta de um homem, né, com relação a uma menina, a uma criança. Alguns anos atrás, então, me trouxeram para poder avaliar e opinar sobre a liberdade ou não de um pai que estava preso por ter violentado uma das filhas, tá? E já começava a abusar de outra. A história mostra que esse homem vivia numa ilha, no Mato Grosso, uma daquelas pequenas ilhas, com a família, e nunca havia saído de lá, né? Ele, às vezes, ia a uma cidade mais próxima, a uma cidade ribeirinha, pegava os alimentos e voltava. E a família nunca tinha saído de lá. Quando a gente começou a investigar, eu perguntei, mas como é que isso acontecia entre você e sua filha? Ele, na rudeza dele, disse, né? Eu estava lá, ela sentava lá na cadeira, as pernas abertas, eu sentia vontade de ir. Simples assim. Simples assim, né? Sem crítica nenhuma. Ela é sua filha, ela é sua filha. Uma coisa mais animal, vamos dizer, né? Quando eu falei lá, como é que foi que a população foi aumentando? Será que um dia um irmão não transou com uma irmã? Será que um dia não houve isso, né? Se a gente for pensar. Hoje em dia, quando a gente pensa no surgimento do homem na Terra, a gente não pensa mais entre dois homens que se encontram, um homem e uma mulher que se encontraram. Nós pensamos em grupos, uma parte na Ásia, uma parte na África, que formou isso que a gente vê hoje, né, como humanidade. Então, a esse homem falta isso, essa crítica sobre os seus impulsos. O impulso vem, não é a filha dele. É um objeto no qual ele vai descarregar um impulso. Bom, aí você diria, mas todos são assim? Não, tem os que começam a elaborar isso. Por exemplo, a menina seduzida, ela é seduzida através de que ela tem na família mais brinquedos ou mais roupas bonitas do que os outros. Ela está sendo invadida, estão surgindo os hormônios, e ela também tem desejos. Então, o carinho, ela não sabe diferenciar ainda o carinho do afeto simples, puro, normal, do carinho coberto de desejo. Num determinado momento ela vai ter uma percepção disso, mas ela já está envolvida. O pai a ameaça. Se contar, eu mato a mãe, eu faço isso, eu faço aquilo. Bom, aí ela vai permanecer ali. A esposa não observa, não consegue às vezes perceber, porque não consegue imaginar que o marido vai fazer isso com a própria filha. E às vezes acontecem anos. No caso que eu estava citando anteriormente, eu neguei
Eu disse que sim, que esse homem poderia até voltar para o convívio social, desde que ele tivesse uma assistência, que o serviço social visitasse regularmente, semanalmente, porque uma das filhas disse, se ele fizesse isso comigo, eu vou matá-lo, tá? Eu não vou aceitar isso comigo, tá? A esposa torcia para que ele voltasse para casa, porque a sobrevivência dela dependia da presença desse homem. Ela não sabia viver, não sabia trabalhar, não sabia fazer nada, tá? Esse juiz, então, infringiu, ele pediu laudo e ele mesmo passou por cima dele. 3 ou 4 anos depois, surge uma notícia no jornal que a menina matou, que uma das filhas matou o pai. Olha. Como é que surgiu a notícia? Porque a menina, aí surge todo um drama. E o juiz foi afastado. Vamos dizer, a vingança, entre aspas, porque a gente não quer isso, foi o afastamento do juiz, que já tinha feito algumas outras bobagens, né, por questão da onipotência, ele que decide. O que eu estava pedindo, em termos da saúde no Brasil, era o mesmo absurdo. Visita semanal, não era o desejável, não ia acontecer. Então eu penso que isso aí é uma falha no desenvolvimento sexual dessas pessoas, no desenvolvimento da crítica, que os leva a fazer isso. Mas você tocou num ponto importante que a Mirna... Chiou, o desvio... Sim, eu não posso transar com a minha mãe. Isso... por vários motivos. A gente pode pensar em Édipo, né? Uhum. Que matou o pai, não do jeito... conta-se a história popular é que o filho matou o pai para ficar com a mãe, quando se fala em Édipo, na história de Édipo. Na verdade não foi isso. Édipo foi adotado por um casal, por um rei, né? E saiu da mãe e foi adotado, tá? A mãe ficou numa cidade, Ítaca, ficou numa determinada cidade. Anos depois, ele vem numa caminhada, as caminhadas eram longas, a cavalo, vê um homem agredindo um camponês. Ele vai, entra em defesa do camponês e mata o homem. Era o pai dele, mas ele nem sabia que era o pai, ele foi adotado. Tá. Ele vai para a cidade e na cidade ele conhece a mãe e se apaixona por ela, mas nem sabia que era a mãe dele. Tá? Freud aproveitou essa história grega, né, de Sófocles, para poder falar do complexo de Édipo, que é aquele que fala do desejo do filho pela mãe e o impedimento que o pai faz para que isso não aconteça. Isso, na realidade, o filho sente um afeto pela mãe profundo quando surge porque a sexualidade está adormecida. Eu beijo a minha mãe, eu vou aos seios da minha mãe buscando um alimento, mas não é só o alimento que eu recebo. Eu recebo leite, mas recebo um calor, recebo um afago, e isso começa a moldar os desejos, né? É com a minha mãe que eu aprendi a amar uma mulher, né? E quando chega a sexualidade, quando amadurece, eu tenho que me afastar disso. Às vezes alguns filhos até ficam rudes com a mãe, coisa que eles não faziam antes, né? Às vezes saem correndo do seu quarto e pulam na cama entre o pai e a mãe, né? Coisas que algumas daqui conhecem. Então, isso. Então, mas aí isso trabalhado de uma forma, vamos dizer, tranquila, correta, ele se afasta da mãe, tá. E esse não vai ser Bom, se a evolução se forma, acontece com uma normalidade, esse não vai molestar a filha. Uhum. Quando essa questão não é resolvida, tá bom, eu abro mão de você, mas eu queria você. Mais tarde eu posso fazer isso. Essa pessoa vai poder abusar da filha como um deslocamento de um desejo anteriormente proibido por um que supostamente da cabeça dele é mais permitido. Meu Deus. Nessa linha de raciocínio que alguns traumas, ou a maioria vem lá da relação com a mãe, um homem que é tipo galinha, que não sossega com uma mulher só, como aquele que está na novela agora, o Cadinho, tem 3 mulheres, também se explicaria por aí, pelo relacionamento mãe e filho? Bom, eu acho que eu explicaria tudo por esse relacionamento. Olha a responsabilidade, né? Bom, a gente imaginava anteriormente, eu acho que isso ainda, algumas pessoas, isso é questionável às vezes, eu acho que a relação com a mãe começa no útero.
Né? Eu acho que isso não é nenhuma novidade, porque hoje em dia as técnicas modernas de investigação mostram um bebê se estremecendo dentro do útero porque um barulho ocorreu fora, mostra um bebê chupando um dedo dentro do útero. A gente já viu isso aí, né? Então, se é uma mãe que está gostando daquela gravidez, que desejou, está vivenciando com carinho, isso já é um passo inicial. É claro que nós não lembramos do que aconteceu quando estávamos lá dentro, tá? E que um período da nossa vida está bloqueado, a gente não vai lembrar dele, né? 2 anos, 3 anos. Alguém que falar que aos 3 anos aconteceu isso, aconteceu que não. Isso são coisas que a gente, entre aspas, inventa para dizer que a memória é boa, mas não é bem isso, tá? Então tem um período que está bloqueado. Mas é justamente esse período que nós não nos lembramos dele que é o mais importante, porque moldou a estrutura do que nós vamos ser depois. Se eu recebi afeto, carinho, de forma organizada, se o pai amparou, sustentou, às vezes mesmo não morando junto, mas sustentou aquela mulher, a amparou, deu segurança a ela, o bebê tende a evoluir de uma forma mais saudável, né? Então, por isso que eu disse que tudo se explicaria, em primeiro lugar, na relação com a mãe, né? Algumas mães, por exemplo, têm um filho e entram em depressão pós-parto. Bom, que leite esse filho está mamando? Ele está mamando um bom leite, vamos dizer que em termos de substâncias que contém o leite, mas a lágrima vem junto. Se a mulher está deprimida, ou não só a lágrima, o pior do que uma lágrima que venha junto, que pode, entre aspas, salgar aquele leite, é a ausência. Eu estou com meu bebê fazendo isso, mas estou tão triste que não estou com ele. Não tenho contato, não tenho o afeto, o envolvimento. Bom, então... esse homem... Voltemos ao homem galinha. Voltemos ao homem... culpa é da mãe. Não, mas a gente não pode pensar... A gente não pode pensar em termos de culpa. Nós podemos pensar... Nós estamos falando de moral, de ética, é disso que nós estamos falando, né? E algumas mães não tem nada a ver com isso, né? Porque a gente poderia pensar aqui que as pessoas não desenvolvem pensamentos próprios. Desenvolve, sim. Tem aquelas coisas que são passadas de geração em geração. Como é que um bebê sabe que o seio é para sugar? Né? Vamos voltar antes do bebê. Como é que o João de Barro aprendeu a fazer uma casa? E esses vestígios, esses traços minêmicos foram passados para ele. Porque... Hoje, até os cachorros param na rua, olham dos dois lados para trabalhar. Mas isso é uma coisa, mas nesse caso é uma coisa condicionada, porque eles viram... Mas está passando. Está passando. Tá, então... Cachorro também evolui, né? Claro. Então tem algumas coisas que nós estamos em área, né? Por que um homem sai com 2, 3, 4 mulheres? Nós estamos em área, na área da moral e da ética, né? E isso, quer dizer, essas proibições podem, para algumas pessoas, serem justamente aquilo que dá prazer. Qual é o normal? É um homem ficar com uma mulher. Qual é o proibido? Quero fazer o contrário. Quero fazer ao contrário. Nós vamos ver isso, o proibido e a atração que o proibido... Bom, então nós temos ali que algumas coisas, alguns problemas, conflitos mentais vêm aí desse período desse relacionamento de mãe e filho. Alguns conflitos mentais são hereditários? Já vêm de... As pesquisas modernas mostram, sim. Hereditários no sentido da herança genética, né? Isso, Então, tem a herança de traços de família. Você olha, às vezes, toda uma família que tem um determinado comportamento. Bisavô, tetravô, bisavô, avô, filho, toda a família tem um determinado comportamento. Pensam daquela forma. Também no Nordeste, você vai ver muito isso, né? Tem o clã dos fulanos e todos têm um comportamento muito semelhante. Nós estamos falando podemos falar de genética, né? As pesquisas modernas mostram que a depressão das doenças é a que claramente mostra transmissão genética. Junto com ela, os estudos em esquizofrenia e os estudos em transtorno bipolar. Como é que isso foi feito? Pegou a população geral e fez uma avaliação. Irmãos
E fez gêmeos dizigóticos e fez uma avaliação. E gêmeos univitelinos, outra avaliação. Isso mostrou a herança. Tá? Com uma questão, a mulher adoece 2 vezes mais que o homem no que diz respeito ao transtorno afetivo, à depressão. Aí, como é que a gente vem pensando sobre isso, né? A mulher passa por alterações hormonais desde a infância. Quando ela entra na puberdade, ela tem uma brusca alteração hormonal que a faz menstruar. E isso passa a acontecer mensalmente e até mais tarde na menopausa. O homem não. A curva hormonal do homem é uma curva que sofre menos alteração. Tá? Então eu penso que tem a ver com isso também, com essas alterações hormonais mensais que a mulher sofre e que isso tem uma tendência maior à depressão. Mas os estudos genéticos mostram que isso é uma coisa de pai para filho. Quando você vai atender alguém que tentou o suicídio ou que está deprimido, é importante saber na família, por quê? Porque isso vai determinar se você vai usar esse medicamento ou se vai priorizar a psicoterapia. Porque se você for usar a psicoterapia, ou seja, as palavras, as interpretações, para alguém que tem um forte traço genético, você corre o risco de perder esse paciente, vai lá e suicida. Não vai funcionar. Né? Você não vai usar um medicamento para melhorar a angústia dele, que não é uma angústia, sabe? Porque você encontra essas angústias em pessoas que têm tudo de bom. Tem um bom marido, vamos falar na mulher, já que eu disse que a mulher sofre mais. Tem um bom marido, tem filhos saudáveis, tem uma boa família e não estão felizes. Aqui mesmo em Tu, uma pessoa que isso se tornou público, não foi minha paciente, se jogou de um edifício e parecia que a vida era toda boa para ela. E você vai tentar esmiuçar. Compreensível isso. Pois é, mas você vai tentar esmiuçar. Porque o que nós falamos? Dinheiro, sexualidade e religião. A mulher tem dinheiro. Parece que era atendida sexualmente, que tinha coisa, e que tinha lá a crença dela, e ainda assim se mata, ou seja, perde essa, nós não sabemos, isso é um mistério, e eu acho que é um dos calcanhares de Aquiles da psiquiatria, né? Que a gente aí às vezes perde aonde não era para perder. Então acho que tem que ficar muito atento quando atende alguém que tem depressão e em busca dessas informações, porque isso pode determinar uma melhora e um cuidado maior com essas pessoas. Ok, nós vamos agora para o intervalo e voltamos já já. Adote um sorriso. A clínica SOS Sorriso oferece todas as especialidades para os seus dentes. Aqui os profissionais têm qualificação e experiência nas áreas de odontologia para crianças, tratamento de canal, prótese, reabilitação oral, correção dos dentes com aparelhos convencionais e estéticos. A sua saúde começa pela boca. Consulte um dos profissionais da clínica SOS Sorriso, localizado na rua Benjamin Constant, número 478, no centro de Tu. Telefone 11 40 13 40 23 ou 11 40 13 49 61. Clínica SOS Sorriso. Mais de uma década de tradição em remédios e fórmulas manipuladas. Eu estou falando de fórmula ativa. Eu estou aqui com a Carol, que vai nos explicar um pouco mais desse universo. Carol, qual que é a diferença da fórmula ativa para as outras farmácias convencionais? Tudo bem, Mônica? A nossa farmácia, nós manipulamos o medicamento. Nós trabalhamos tanto como com fitoterápicos e homeopatia. Os fitoterápicos são tudo que é a parte de plantas, ervas, e as alopatias é o mesmo medicamento que você também consegue encontrar em drogarias, com a mesma qualidade, tá? Colocando isso bem, porque tem muita gente assim que acha que a farmácia de manipulação tem uma diferença da drogaria, mas é 100% a mesma qualidade, tá? A gente trabalha também com produtos de estética, cremes, temos cremes redutores, bases de esmaltes, tem muita coisa legal em farmácia de manipulação.
De volta com Três Damas. Hoje recebemos aqui o Dr. Ney de novo, que ele já esteve aqui há alguns meses atrás. E hoje o Dr. Ney está de novo aqui com as Três Damas, falando sobre os mistérios da mente. Dr. Ney, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre os problemas sexuais, né? Agora eu queria falar um pouco sobre o medo. O medo, geralmente, se ele é uma autodefesa, né? Você ter medo de pular de um edifício vai impedir que você morra, né? Então, o medo algumas vezes nos poupa de algumas situações, mas também se ele é em excesso, ele nos priva de muitos prazeres, de muitas sensações boas, né? Só por medo de arriscar, por medo de alguma coisa. Eu queria que você falasse sobre o medo e sobre as doenças, né, ligadas ao medo, doenças mentais ligadas ao medo. Bom, vamos pensar um pouco do medo na história do medo, né? A história do homem mostra que num determinado momento ele ainda não conhecia o fogo. Então o homem estava na natureza sem proteção, né? De vez em quando ele era atacado por um animal e morriam pessoas. Então eu acho que aí se inaugura, vamos dizer assim, o medo que gera proteção, como você disse, né? Eu preciso criar condições. Eu acho que o advento do fogo é uma dessas proteções que afastava os animais. É preciso nos unirmos contra o inimigo por medo, com relação à perda da vida, da estrutura física da vida, tá? Então essa é a história do medo, é a história inicial do medo. Alguns estudos de Freud, que eu citei aqui quando falei de sexualidade, também foram em cima das fobias, dos medos, né? E de como acontece isso. O medo pode surgir de uma repressão. O medo pode ser protetor, né? Por medo eu não corro, por medo eu não fumo, por medo eu paro no sinal, né? Porque eu estou tentando me proteger por isso. Por medo eu poupo. Então, esse é o medo protetor. E tem o medo, como você disse mesmo, que me impede de ir a um banco, né? Um tipo de fobia em que eu não consigo ir ao banco. Me impede de me formar numa faculdade porque eu não consigo expor o meu trabalho frente a uma banca. Me impede de ter um mestrado. Me impede de entrar no elevador. Me impede de ir para a Europa? De andar de avião, sim, né? Então, esse medo está ligado, primeiro, a uma percepção da minha fragilidade. Fragilidade essa, vamos voltar lá na infância, que é quando eu percebo o seguinte, que sozinho não consigo sobreviver. Esse é um medo terrível, né? Então, eu preciso de alguém para me cuidar. Normalmente é a mãe, mas poderia ser uma outra pessoa. Essa sensação e o tamanho dela, quando eu percebo que sozinho eu não consigo me cuidar, que eu preciso do outro, a ausência do outro é terror, é algo de terror. Então eu acho que isso, vamos dizer, seria a semente do medo. A percepção inicial de que eu preciso do outro. Tá. Bom, alguns medos, eles acabam sofrendo deslocamentos. Algum tempo atrás eu vi uma peça de teatro, Equus. É um cavalo em latim, tá? O que acontecia, né? O rapaz tinha um pavor dos cavalos, tá? E na peça mostra como ele sofria, como é que ele tinha medo quando o cavalo relinchava, mostra um cavalo poderoso, um desses garanhões enormes, Quando você vai evoluindo na peça, ele tinha medo do pai, que era um homem grande, com um vozeirão, rude, mas que ele precisava morar na mesma casa com esse homem. O que ele fez com o medo do pai? Deslocou, transferiu. Fez a gente chama de deslocamento para o cavalo. Então ninguém conseguia compreender, porque não tem cavalo dentro de casa. Então saía na rua, via um cavalo numa charrete, porque nós estamos falando de 1900 e tal, via um cavalo puxando a chave, o cara entrava em pânico.
Tá? Então, muito dos medos, né? Inclusive das baratas... Quem transfere pra barata cascuda? Ney, mas a síndrome do pânico tem a ver com isso? O síndrome do pânico não é uma... parece que é uma coisa moderna, surgiu agora a tal da síndrome do pânico. A síndrome do pânico já existe há muito tempo, né? A pessoa é invadida por uma determinada angústia de tanta intensidade que ela sua nas mãos, acelera o coração, tem uma descarga de adrenalina e o coração acelera, fica gelada, uma sensação de sufocação, esses são sintomas da síndrome do pânico, e que a impede de fazer uma porção de coisas e transforma isso numa prisão, né? Agora, eu acho que a pesquisa que deve ser feita é aonde foi, o que aconteceu na vida dessa pessoa, para que ela esteja sofrendo disso. Qual foi o gatilho? Qual foi o momento? Às vezes o momento é uma perda, né? Às vezes a pessoa tem um cachorrinho de estimação, gosta de um cachorrinho, tem um animalzinho que custa, tá? O animal morre e aparentemente nada aconteceu. O que para uma outra pessoa poderia ser uma coisa comum da vida, para essa pessoa não. Entende de outra forma. É interessante, se a gente for falar da síndrome do pânico. Há algum tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu comecei um trabalho numa pessoa que tinha essas características, sudorese, e passou a não dirigir. Alguém precisava dirigir para ele, tá? Porque ele tinha um trabalho para fazer que exigia que ele dirigisse. Então alguém fazia, e ele ficou nessa angústia, tá? E nós trabalhamos durante 2 anos e pouco, sabe, eu lá, acho que boiando, não conseguia perceber ainda qual era a questão, até que num determinado momento, depois de 2 anos de terapia semanal, surgiu uma história. Ele tinha ido pescar. Nesse lugar que eles foram pescar, eles levavam todas as tralhas, geladeira, gerador, essas pescarias mesmo, e para ficar lá uma semana. Num lugar afastado, que as embarcações, o pirangueiro levava todo o material, deixava lá na ilha e ia embora, só ia voltar no dia de ir embora. Combinado. Estavam lá na farta, um deles sofre um infarto e morre. Meu Deus. Morre. E eles têm que pegar, tirar o gelo, onde estavam os peixes, colocar o cadáver lá, cobrir e deixar lá. Até, não tem rádio, não tem celular, não tem, até voltar. Não passa nenhum barco e vai ficando. Muito bem, o cara voltou e foi trabalhar. Mas as angústias que ele passou lá... Por que eu digo que isso teria sido o gatilho, como a Malu falou? Porque depois que começamos a examinar essa questão, por que o coração dele disparava, por que ele ficava tão angustiado, por que lugares fechados deixavam ele com um grande horror, ele bloqueou na memória, porque ele precisava voltar, viver a vida, trabalhar, cuidar de filho, isso ficou lá no fundo, esses momentos terríveis que ele passou, porque aconteceu com outro, mas pode acontecer comigo, tá? Meu cachorro morreu, mas eu também, então a morte existe. Ter um animalzinho na infância é uma preparação para as perdas que nós vamos ter no futuro. Vamos perder na melhor das hipóteses, minha avó vai morrer, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, e depois nos prepara para essas perdas. Não nos prepara para, por exemplo, perder um filho. É verdade. Que é uma inversão da ordem natural das coisas, né? E que é uma dor terrível. Então, eu acho que a síndrome do pânico e os medos em gerais estão ligados a acontecimentos, às vezes que parece que não causaram nenhum dano. Mas ficou lá no fundo, guardado, fornecendo. Mas o medo da morte, né? Eu queria falar sobre especificamente esse medo. O medo da morte, ele é uma coisa até que natural, porque ninguém quer deixar de viver, ninguém quer deixar essa vida, né? Porque você ter medo pela morte de um filho, você ter medo pela morte de um marido, de um pai, uma mãe, né? Agora, o medo da própria morte. Mas o medo da própria morte começou lá onde eu falei, quando eu percebi que eu não posso viver sem o outro.
Quando eu percebi a importância do outro na minha vida, e que eu me acabo, que eu morro fisicamente se o outro não me ajudar, e essa percepção é feita na mais tenra da infância, não é? Isso não é feito depois, mas, como ela disse, fica lá a marca. Aquela sensação ruim que eu percebi, enquanto minha mãe não via, enquanto meu cuidador não via, ela é terrível. Nós podemos perceber isso quando as crianças que não querem entrar na escola, que a mãe fica lá, e algumas mães ficam às vezes semanas até que a criança consiga ir e entrar. Isso é, a mãe também não quer deixar o seu filho ir, mas de qualquer maneira, por que essas crianças não querem ir? Não é pelo perigo que a escola oferece, é por não querer se distanciar da mãe, que é a protetora, que vai impedi-lo de quê? De morrer. Você falou essa coisa do medo da morte. Eu estou lembrando aqui do Chico Anísio, que perguntaram para ele no Fantástico, acho, né? Você tem medo de morrer? E ele disse, não, eu tenho pena. Sim, porque, sabe, a outra questão é o seguinte, a morte é a única certeza. É verdade. Por ter medo da morte, a gente precisa negar um pouco nossa percepção, nosso conhecimento. Ninguém quer, mas é a única certeza que nós temos, né? Então, o medo é assim mesmo. Então, o medo é a vida. Eu acho que ter medo de algumas coisas que nos acontecem na vida, de adoecer, de sofrer. O medo, eu prefiro. Olha só, eu sempre tive medo de sofrer. Doer. Sim. Eu quero morrer pra puff. Como se tivesse, como se isso tivesse. Quero morrer dormindo, quero morrer pra puff. De preferência com 110. Muito gostoso. Já falei, Ney. Depois da Hebe, quando eu morrer, se essas duas me deixarem livre no caixão, vai ter. Eu vou voltar de lá pra encher. Você vê, né? A morte da Hebe agora recentemente mexeu com tanta gente, né? Eu fiquei assistindo lá o cerimonial todo lá. A Hebe é uma promessa de longevidade. A Hebe, por exemplo, eu pergunto quantos anos tem minha mãe. Eu tenho mãe e a minha mãe tem 87. Eu acho maravilhoso, que eu penso que eu vou ficar muito tempo por aqui se a herança acontece. A Hebe era uma promessa de longevidade, de sanidade e de alegria, de vida. Então, é isso que dói. Alguém com tanta vitalidade, né? E que dava essa promessa a todos nós. Olha, como é legal viver, como é bom viver, né? Como uma pessoa pode ser feliz. Algumas pessoas menos, que não têm uma percepção, achavam que é pelo dinheiro, mas não é o dinheiro, ela não precisava mais de dinheiro. Há mais de 20 anos que a Hebe não precisa mais de dinheiro, entre aspas. Não, era pela alegria dela, pelo prazer. Pelo prazer que ela faz. Ela chegou a repetir a frase do Chico Anísio, só que ela falou que ela pensava como ele, mas ela tinha peninha. Era bem o estilo dela. Ô, Ney, agora falando das doenças mentais, existem, claro, várias. Mas, geralmente, quando a gente tem um caso de doença, de depressão, ou um caso de esquizofrenia na família, isso adoece, né, o resto dos componentes daquela família. Sim. Como que vocês, psiquiatras, trabalham com a família nesses casos? Porque, às vezes, por exemplo, o marido tá triste, o filho tá triste, a gente já fica mexida. Não tá legal, não tá normal. Imagina uma pessoa que lida no dia a dia com uma pessoa que tem esquizofrenia, uma depressão, ou mesmo essa síndrome do pânico. Como lidar com isso? Sofre, Todo mundo adoece junto. Interessante o que você está falando. Eu tenho eu trato de um paciente e a mãe dele já me levou seguramente 10 a 12 pacientes psicóticos, esquizofrênicos, que ela cuida. Além de cuidar do filho, e cuidou do marido, que já foi, ela cuida bom, o psicótico é uma coisa que a gente... É uma linguagem que você tem que traduzir, e quando você termina de traduzir uma parte, já mudou a linguagem. Né? Ele ouve o que ninguém ouve, ele diz o que ninguém tá percebendo, né? Então, é algo que exige muito. A depressão no psicótico é terrível, que dá até um embotamento afetivo. Ele está ali e não está, né? A pessoa fica meio embotada quando tem uma psicose tipo esquizofrenia.
Aí qual é a teoria que eu acho que a gente pode usar para pensar nisso aqui? Eu tenho medo, você tem medo, nós formamos aqui uma família. Todos nós temos medo. E todos nós fazemos algumas fantasias. Mas vamos dizer que um de nós tem a esquizofrenia, ou tem ela manifesta, tá? Porque herdei, tá, e tenho ela manifesta, tá? Aí eu pego as minhas fantasias, você pega as suas fantasias e deposita em mim. Eu sou o psicótico. Você pega as suas, deposita em mim. Você pega as suas, deposita em mim. Tá? Porque ninguém quer saber de lidar com seus núcleos de angústia, seus núcleos psicóticos. Eu não quero lidar com eles, né? Então eu jogo. Então o psicótico dentro de uma família é o bode expiatório. É onde por isso que algumas famílias não querem internar e outras querem internar correndo para a loucura ficar lá. Nós todos somos normais se o psicótico está fora. Nós todos somos normais se ele está em crise. Olha. Então, por isso mostra a dificuldade que algumas mães, que alguma família tem, que algumas famílias têm, de tratar do psicótico. Porque ele é ali o depositário da angústia de todos eles. Para nós, que coisa difícil cuidar do psicótico. Mas às vezes é preciso mantê-lo em psicose, porque isso significa o resgate da minha sanidade. Nossa, que coisa louca. Eu não sei, mas eu tô... Mas eu sou... Mas tem famílias que vivem isso cotidianamente. Cotidianamente, sim. Mas algumas famílias enfrentam o uso dos medicamentos modernos. No filme Uma Mente Brilhante, mostra toda a angústia de uma esposa, de uma família, e uma pessoa extremamente bem dotada. Essa pessoa mudou a história da economia do mundo, né? Aquele personagem, o filme é baseado numa história real. Ele entrou em esquizofrenia, numa coisa louca de perseguição, jogava. Ali mostra bem a história da esquizofrenia, escondia os remédios, porque a alucinação que ele vivia era de tal forma intensa em que ele acreditava que os remédios iriam roubar esse, entre aspas, prazer nele, e o sofrimento da esposa, e o sofrimento de tudo. Bom, os medicamentos modernos deram a esse homem uma chance de continuar professor numa grande universidade. Né? Mostra bem no final que ele passa a conviver com as alucinações. As três pessoas que... Exatamente, que essa seria a minha tarefa. Olha, você não vai parar de sentir isso, de ver isso. Nós precisamos criar uma condição para você ver outras coisas além disso, porque o cara fica atormentado. Eu estou vendo um demônio e o demônio está presente, eu olho para você, vejo coisas que ninguém está vendo. As pessoas que ainda têm uma certa crítica, você tem que tentar mostrar a ela outras coisas e criar uma condição que aí às vezes é medicamentosa, de aguentar, precisa dormir, porque como é que eu vou dormir se eu vou ser atacado por um monstro? Eu não consigo dormir. No filme que a gente percebe que aquelas três pessoas... Era uma alucinação. Você quer saber o seguinte, eu confesso publicamente que quando eu entrei no filme, estava começando o filme. Eu fiquei achando que era assim mesmo, aquela casa, era realmente, porque é muito impressionante o que o cara fez, porque o que ele está dizendo? A alucinação tem uma forte impressão de realidade, para ele, o psicótico, é aquilo e acabou. É aquilo e acabou, né? Então, e aí o cara passou bem, o filme foi muito bom porque o cara passou bem. Que quando começou eu comecei antes porque eu falei, aí... Eu sou mais alegrinha que você. Mas ele é profissional. É que eu trabalho nessa área. Aí eu comecei a ver que era viagem, aí eu comecei a ver que aquilo era uma coisa bonita, mas eu não sabia ainda o que ia acontecer. Eu quis ir ao cinema sem saber o que ia acontecer e vi depois, mais tarde, o personagem,
vai na entrega do Oscar, vai na entrega... Não, o personagem. Ah, o personagem. A pessoa da qual foi tirado o personagem, o filme. Ele vai na entrega do Oscar para a mulher dele, e ele continua dando aula, depois de convivendo, né? Então eu achei muito bacana, muito bonito aquilo, e aquilo é a história da esquizofrenia, né? Aquele filme é um dos que ilustra melhor. Inclusive, o amigo principal dele, né? Que desde o começo do filme acompanha ele, era colega de quarto dele, também era uma alucinação, quer dizer, desde os tempos de juventude ele tinha já. Você está trazendo uma coisa muito interessante. Se eu digo que uma coisa tem forte herança, ela começa a se manifestar, algumas crianças começam a manifestar isso na infância. Ou através de vendo coisas e falando coisas, mas lá onde é que você viu? Para com isso, pela mãe. Você não está vendo nada, mas já é um sinal, ou arrancando a perninha da formiga. Porque nós vamos falar de duas tendências, o atirador, o que mata, o serial killer, a violência. Que é uma psicose, tá? E vamos falar do que alucina, do que se angustia, do que ouve voz e vê coisas e que não faz isso. Mas quando você observa a criança, ela já vai manifestando isso. Esses instintos. Aquilo. Né? Tá me deixando preocupado. Meu sobrinho outro dia pegou a tartaruguinha, colocou ela de cabeça para e ficou olhando para mim. Colocou ela com o casco assim, né? Então ela fica. Não consegue fazer nada. Desesperada. Aí minha irmã viu e falou: Enzo, por que você fez isso? Ela não me obedeceu. Bom, ela não me obedeceu. É interessante o que você está falando. Autoritário ele. Quem é a pessoa mais impotente frente ao mundo adulto? A criança. Com certeza. Você tem que obedecer, tem que dormir quando não quer dormir. Não pode comer isso quando eu queria comer. O que a criança faz para lidar com essa angústia da impotência? Submete a tartaruga, ou me obedece e Você tem uma história dessa? Lá em casa. A mãe. Lá em casa tinha, como eram dois meninos, né? E eles brigavam às vezes, essas coisas corriqueiras. E então eu falava assim: não, peraí. Quando o pai está em casa, é o pai que manda. Quando o pai não está em casa, é a mãe que manda. Quando a mãe não está em casa, quem manda é o meu filho mais velho, né? É o Gustavo. E quando o Gustavo não está em casa, quem manda é você, Gabriel, que era o mais novo. O que eu mando? O que eu mando? Cachorro. Aí você manda no Ralph, que era cachorro. A mesma coisa. Só que ele já sacou. Ele tem 5 anos. E ele sacou que ele só pode mandar na tartaruga. Aí minha amiga com ele. E aí, partida. Olha, que dó da tartaruga. Nossa, minha irmã explicou direitinho pra ele que não é assim que faz. Porque meu irmão coloca ele de cabeça pra baixo quando ele não obedece. Como que ele coloca a tartaruga de cabeça pra baixo? Realmente, e quando eu dava aula ainda, eu lecionava, tinha um aluno na escola que ele arrancava os pelinhos do coelho e também jogou uma tartaruga de cima da sacada, assim, jogou a tartaruga lá embaixo, quebrou o casco dela, coitada. Sim, mas aí nós estamos entrando em áreas, porque enquanto botar a tartaruga com o casco e aceitar e não colocar mais, vamos dizer, nós temos uma tendência. Quando começa a arrancar a perna da formiga, e quando começa a jogar lá embaixo, nós estamos no outro patamar. No outro patamar. É o que vai botar fogo no carro da professora mais tarde. É assim. E quem joga o gato do muro pra ver se ele tem 7 vidas? É uma interpretação. Ainda bem que o gato é um animalzinho safo nesse sentido. E uma coisa de gato de 7 vidas que eu nunca vou esquecer na minha vida. Uma amiga minha chorando na escola que o gato tinha morrido. E ela e um outro amigo meu nós estudávamos na classe, eles moravam no mesmo prédio. Ele falou: gente, não é que gato tem 7 vidas mesmo? Ele morava no primeiro andar e ela no 8º. Ele falou assim: caiu do 8º, foi perdendo 1, 2. Acabou. Uma vida por andar. Olha que Bom, judiação. nós estamos pegando uma área que é a área de pegar uma coisa, uma frase, o gato tem 7 vidas, um ditado, alguma coisa assim, e transformar em concreto. Né? Porque isso significa que o gato não morre tão facilmente, que ele pode cair e se virar, os felinos, tá? Mas aí eu estudava no Rio e morava num apartamento em Botafogo,
A princípio, quando eu estudava era em Botafogo, eu morava lá num apartamento e um dia eu cheguei e estava polícia, ambulância, tá tudo lá, e um menino tinha caído. E o menino estava vestido com a capa do Super-Homem. Esse menino vivia um certo isolamento. A mãe trabalhava fora e muitas vezes o deixava só com a televisão, que fazia o papel de educadora. E ele então entendeu que a capa, né, voava e se jogou. Tá? E se jogou. Então isso é pegar que eu chamo de pegar uma coisa e transformar numa coisa concreta. E quem é que nos impede de voar? Que o outro tem que dizer, não, isso é só fantasia, isso só acontece. Então quando você fica muito isolado, muito só, que eu acho que foi o caso desse menino, você fica ali, viajando nas fantasias e não tem ninguém para poder sinalizar a realidade, conectar. Olha, meninas, que pena. Doutor Ney, estamos acabando. Foi muito bom, foi muito gostoso estar aqui. Eu tenho uma pergunta antes de finalizar. Levar a vida muito a sério é prejudicial à saúde mental? Muito, tudo que é muito me parece prejudicial. Eu acho que levar a vida muito a sério realmente, nós precisamos ter espaços para poder rir, para poder brincar. Eu não sei bem o que é levar a vida muito sério. Eu acho que até é muito sério ir ao teatro, é muito sério ir a um cinema, brincar, ir à praia. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, ter seriedade no trabalho e ter espaços para poder nos alegrarmos, brincar, né? Obrigada, doutor Ney, mais uma vez. Nós esperamos você aqui de novo. Obrigado a vocês pelo convite, viu? Obrigada, Malu, obrigada, Priscila, pela companhia. E obrigada a você que nos acompanhou e nos deu o privilégio de receber a gente aqui na sua sala. Obrigada, até semana que vem. Beijo.